Nos alegramos, irmãos, mais uma vez por estarmos na presença do Senhor, hoje com uma chuva em Campo Grande, né? Chegou a chuva e junto com ela o frio também. Nós, então, estamos aqui em mais um dia de oração, reflexão da palavra de Deus. Espero que essa palavra chegue até você, faça diferença na sua vida. É a palavra de Deus que iremos, a partir desse momento, colocar para cada um dos irmãos que estão aí. Iremos louvar a Deus, iremos fazer orações, aviso da igreja também, que nós começamos nesse momento. Gostaríamos de agradecer os irmãos que nos assistem, continuam assistindo na quinta-feira, como estamos aqui agora, às 18 horas, também aos domingos, culto presencial e online, às 18 horas. Nós pedimos que vocês nos acompanhem para a edificação da igreja, para que nesses dias que a gente não pode, muitos não podem vir à igreja, a gente possa ser edificado por este aparelho, por este canal que o Senhor colocou como ferramenta à disposição da igreja. Então, aproveite esse momento. Nós também queremos avisar que nós estamos com as visitas, aqueles irmãos que quiserem a visita, nos avise, nós iremos visitar a cada um dos irmãos. Queremos agradecer pela cesta básica, que nós vamos entregar ainda essa semana, e nós agradecemos também pelos agasalhos que chegaram até a nossa igreja, pelas mãos de todos os irmãos, né? Para não falar de todos, de quase todos os irmãos. Então, nós agradecemos, né? Inclusive, nos visitou nessa tarde o nosso irmão Danilo, que nos trouxe aqui os edredons para a gente entregar àqueles que precisam. E será uma bênção na vida daqueles que vão receber, porque serão protegidos do frio. Irmãos, feito esses avisos, e agradecer imensamente por aqueles irmãos que têm sido fiéis para com suas ofertas e dízimos da casa do Senhor. E desta forma nós aqui estamos a continuar o trabalho do Senhor, que nesses dias não para e muito mais ainda a gente precisa. Então, para iniciarmos, irmãos, o nosso culto propriamente dito, depois dos avisos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Naquela sequência de parábolas, né? Nós vamos falar, ou vamos ler a parábola dos dois filhos. Mateus 21, de 28 a 32. A palavra do Senhor nos diz assim: a parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou-lhe Jesus: Em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mais uma parábola, então, irmãos, de Jesus, sobre os ensinamentos que ele deixou aos seus discípulos. Então, nós queremos olhar para esse texto e dizer que muitos aceitam a palavra de Jesus, mas na hora de obedecer, não obedecem. E muitos que estão ouvindo, vai chegar a hora certa daquele Filho de Deus obedecer ao Senhor. E então nós precisamos então estar ouvindo a palavra do Senhor, para que nós possamos ouvir e dizer sim àquilo que Ele está nos falando nessa noite. Então aqui Ele dá exemplo de 2 filhos, né? Um que fala sim e não vai, e o outro que fala não, e depois vai. E aí ele fala de 2 tipos de pessoas, as meretrizes, né? E também os publicanos, e então eles precedem os discípulos, porque eles obedeceram, mas Jesus está dizendo aqui, mais do que aqueles que estavam ali o seguindo. Então, irmãos, mais uma parábola do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe.
Em louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino 350, a Palavra da Vida. Cantado o hino, prosseguindo o nosso culto de oração e reflexão da palavra de Deus, vamos orar, pedindo a Deus direção sobre a palavra, sobre a mensagem que será falada nessa noite diante dos irmãos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia na tua presença, por mais uma oportunidade, por mais esta vontade, Senhor, de estar aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que estão nas suas casas também, vendo, ouvindo, que a tua palavra, Deus, fale com eles, Pai, de uma maneira muito especial. Ajude, abençoe, guarda, livra do mal, Senhor, e acompanha cada um daqueles irmãos que estão nos acompanhando agora. Fica, Senhor, a nos abençoar nesta tarde e noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Para a edificação, irmãos, das nossas vidas, vamos ler Marcos, capítulo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, de 14 a 16. Marcos 16, de 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Gostaria de me ater, irmãos, principalmente ao versículo de número 15 e 16, tá bom?
quando o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos, né? Ele ordena que cada um dos discípulos do Senhor vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. E ele diz, completa no 16, dizendo que aquele que for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É aqui que está a palavra de dois gumes, né? Quando diz que a palavra é uma faca de dois gumes. Ela entra no coração do homem, ela volta fazendo essas operações, né? Tanto para condenação como para salvação, como está falando aqui no versículo 16. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Então, irmãos, diante disso, nós queremos colocar para a nossa meditação nessa noite sobre o título A Ordem do Mestre, né? Porque aqui ela está bem clara, é Jesus dizendo aos seus discípulos, ide por todo mundo. É uma palavra de ordem, né? Ide, vá. E começando, irmãos, então eu gostaria de citar aqui um livro, A Essência da Evangelização, da editora Cultura Cristã, de Gerhard Barres. Ele vai falar a seguinte coisa sobre temas da evangelização na igreja, né? Então, Gerhard Barres, ele diz assim, ó, ele demonstra nesse livro, A Essência da Evangelização, em geral, somos relutantes para pregar o evangelho às pessoas. É fácil perceber isso, né? Ele está falando do povo de Deus, que nós relutamos em pregar o evangelho. E nós percebemos isso facilmente. O que ele fala? Continua dizendo, procure se lembrar agora da última vez que a igreja foi convocada a evangelizar o bairro. Você lembra? Né? Da última vez que nós convocamos, que a igreja convocou, você lembra? Quantas pessoas participaram? Você lembra? Né? Vamos entregar folhetos. Se eu coloco um ponto de interrogação, né, para você e para mim, será que isso funciona, né? Quantas pessoas participaram dessa entrega de folheto, entrega de literatura, talvez, né? Qual a porcentagem da igreja que se envolveu com o projeto da evangelização, o projeto de evangelizar o bairro, né? Procure se lembrar de quando foi oferecido o curso de evangelismo na igreja. Será que nós lembramos, né? Será que nós estamos com as nossas mentes voltadas para isso? Quando que nós fizemos isso, né? Quantas pessoas mostraram interesse? Né? Ele está perguntando, quando você lançou o curso, quantas pessoas demonstraram interesse? Apenas uns 4 ou 5, né? Ele está falando aqui, ele está dando a resposta dele, né? Isso não é uma relutância? Então a relutância o que é? É de não pregar o evangelho, talvez de não valorizar tanto a pregação do evangelho, né? Que Jesus dá uma ordem então para os seus discípulos. Aqui ele está ensinando que deve-se ir fazer esse trabalho, porque ela é da igreja. Então Jesus ordenou, como nós vimos aqui, ide, no versículo 15, Marcos 16, 15, ide, é a ordem do mestre. Jesus ordenou a cada um de nós para pregar a sua palavra a toda criatura. Segundo o texto, quem crer e for batizado será salvo, né? E também aqueles que não crer serão condenados. Ele ordenou para pregar aos homens que, arrependidos, né, das suas vidas erradas diante do Pai, nasçam de novo como pessoas que possam segui-lo, servindo de todo o coração. E nós vemos na Bíblia um monte de exemplos, né? Aqui vamos citar, né, vários, se nós tivermos em mente, né? Zaqueu, Paulo, né? Pedro, que abandonou sua rede e foi seguir a Jesus. Então são bastante que ele chamou para um dia servir, evangelizar os homens, trazer um novo coração ao homem. Então, para ser salvo é preciso então arrepender-se, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim confessá-lo e recebê-lo como único Senhor e Salvador. Então aqui está a chave para o homem nessa jornada do homem, né? Então nós vemos aí que os homens, então, os cristãos, eles não obedecem, mas o mundo está cheio de pessoas para serem salvos, para serem pregados
pregado o evangelho. Então, Jesus, então, ele dá esse exemplo aqui. Preciso, no seu ministério, se você for olhar para o ministério de Jesus, ele passou aqui o tempo inteiro buscando essas pessoas. Homens, mulheres, né, pecadores, para andar com ele, para ele ensinar, para se arrepender. E nós vemos aí Jesus ensinando esses discípulos. Né? Ele falando isso, ele na teoria e na prática, Jesus então ensinando esses 6 discípulos, ensinando que esse homem ele precisa de um novo coração. Então, para ser salvo, esse homem ele precisa se arrepender, ele precisa confessar Jesus, receber Jesus como o único e Senhor da sua vida. Então, esse é o contexto. Mas nós vimos então que muitos cristãos relutam. Somos chamados a participar desta linda jornada do homem. Por que eu coloquei linda jornada do homem? A linda jornada é quando ele se transforma, né? É quando ele se encontra com Jesus. Nós temos essa jornada aqui na Terra. A nossa jornada é essa caminhada, né? Nasceu para trabalho, para estudar, para casar, para pagar o INSS, né? E depois então essa jornada que o Senhor nos chama. Então nós participamos da vida dos homens, da vida das mulheres, né? Nessa pregação do Evangelho. Ide e pregai é a palavra do Senhor. Romanos, irmãos, então, capítulo 10, vamos ver aqui, gostaria de até ler com os irmãos, para aclarear mais a nossa mente, né? Romanos capítulo 10, de 13 a 15, vai dizer assim, Romanos 10, de 13 a 15. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, ou as boas coisas. Né? Então, Romanos, ele nos chama a atenção que as pessoas estão aí, né? Então, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas daí Paulo, dizendo aos romanos, ele faz um monte de pergunta, né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram, aquele em quem não ouviram, aqueles que não ouviram nada e que não foram enviados para pregar? Então, é preciso, né, ter pessoas disponíveis para fazer esse trabalho urgentemente na igreja. Poder participar da salvação de um pecador, de um morto, né? O homem está morto em seus delitos e pecados, é poder vê-lo de pé. É um grande privilégio de todos nós quando nós fazemos isso. Então, Deus quer usar a cada um daqueles que são salvos, daqueles que já experimentaram o Evangelho no seu coração, estão vivendo uma vida diferente, estão vivendo uma vida de esperança. Então, a maior, como eu disse ali, a linda jornada do homem, nós participamos dessa jornada desse homem ao pregar o Evangelho, e quando você participa dessa vida de um morto, e depois você poder vê-lo em pé, é um grande privilégio de cada um dos homens, né? Poucos homens, por causa dessa relutância de pregação do Evangelho, não pôde ver isso. Né? Um homem caído, morto, desesperançado, mas ele pode, através do Evangelho, ver Deus na vida dele. E muitos poucos tiveram esse privilégio de ver alguém levantado através do Evangelho, por sua pregação, né? por seu empenho, por andar com aquele pecador, por transformar claro, Jesus faz a obra, mas nós temos que ser usado pregando o Evangelho. Deus quer usar a cada um de nós. Essa é a palavra para nós nessa noite. Então, irmãos, as fases da ordem de Jesus. Essa ordem, ela tem algumas fases, nós vamos ver nessa noite também. Então, qual que é a primeira parte dessa ordem? Né? Então, Deus quer que a gente tenha amor pelos perdidos. Não é verdade? O que é o amor pelos perdidos? Aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que não têm salvação ainda, aqueles que estão condenados, segundo a palavra, aqueles que estão morrendo, né, sem salvação em Jesus, aqueles que não têm esperança. Então, a primeira coisa que nos faz a pregar, a cumprir o ide de Jesus, é o amor àqueles perdidos. Né? São muitos os perdidos, aqueles que estão por aí. Então a vida cristã é pautada no amor. É impossível alguém ganhar almas se não tiver amor.
né? Quando Deus me capacita a amar, então eu consigo ficar preocupado com aquela vida e não indiferente, né, ao sofrimento que o mundo passa, às pobrezas, né, à injustiça, enfermidades, às guerras que estão por aí. Mas quando o Senhor nos dá esse amor, é a primeira coisa para nós cumprirmos a ordem de Jesus, é amor pelo pecador. Só há um recurso contra todas essas coisas, né? Por amor a Deus, aos perdidos, pregamos o Evangelho a todos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Os 10 mandamentos se resumem nesses dois, e ao próximo como nós mesmos, aos perdidos que estão aí. Então, se nós entendermos que o amor, ele faz parte dessa ordem, ele tem que, o nosso coração tem que estar cheio de amor pelo perdido. Se entendermos que precisamos mudar o mundo, então precisamos começar mudando as pessoas, né? Com o amor que está no coração da igreja, na vida dos irmãos. Então, uma pessoa só, ela pode, então, transformar a vida de outra pessoa, um por um, né? Quando a palavra de Deus, então, toca, o Espírito Santo muda essa pessoa e ela, através do seu testemunho, da sua pregação, que é uma das partes da fase da ordem, nós vamos entender, então, que nós precisamos amar as pessoas e esse amor começa em nossos corações, derramado em nossos corações. Então, a Bíblia diz também que o amor de Deus nos constrange. Quando Ele nos ama, quando a pessoa entende a morte de Jesus na cruz, que Ele morreu por um pecador, um camarada que Ele sabia que ia negar Ele, como Pedro, como muitos, né, fazem. Então Ele é um amor sem igual, e esse amor, então, Ele nos constrange. Ganhar vidas, então, para Jesus não é apenas um ato religioso, né? Não é só um ato religioso, mas é gerar um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, né? Deixar alguma coisa melhorada para o mundo, para a igreja, né? Para aqueles que vão acompanhar o Senhor. Então, não pode ser apenas um ato religioso. Quando nós olhamos só com um ato religioso, né? Vamos encher a igreja? Não, nós vamos encher a igreja, talvez seja fácil. O difícil é povoar os céus, né? Mas é gerar, quando você ganha uma pessoa para Cristo, vamos dizer assim, é gerar um mundo melhor para nós, para os filhos, para os netos, né? Porque daqui a uns dias nós estamos indo e nós podemos deixar isso aí. Então, a primeira fase da ordem de Jesus é o amor pelos perdidos. Mas nós podemos também aprender uma segunda fase aqui nessa ordem do Senhor. Aproveite as oportunidades, né? Ore pela oportunidade de falar de Jesus às pessoas. Elas estão por aí. E nós não podemos ter medo, né, de falar de Jesus, porque Ele mudou a vida da igreja, Ele mudou a vida dos irmãos, Ele mudou a vida dos discípulos. Por que Ele não vai mudar a vida daquele conhecido, do seu vizinho, né, do seu parente que ainda não é cristão? Então a ordem do Senhor, ela também pauta que você deve aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo, então, ele pedia aos seus companheiros de ministério: orai, para que abram as portas à pregação do Evangelho. Paulo pedia essa oração, né? Para que abra a porta para que eu possa pregar o Evangelho. Então nós precisamos orar assim também, para que abra as portas, porque essa ordem, ela envolve de nós termos essa oportunidade para pregar o Evangelho, para escolas, para teatros, para muitos lugares, né? E também individualmente, né? Através do rádio, essa é uma porta que pode ser pregada. Então, nós precisamos aí ver que temos oportunidade de pregar o Evangelho, mas nós temos então que aproveitar essas oportunidades. Não deixe a oportunidade passar. Então, nós oramos pedindo por isso, não precisamos fazer força nem ficar escolhendo a quem pregar. O Senhor traz diante de nós aquele que Ele quer que a gente fala, que são os seus filhos, né, escolhidos já. Estes irão quebrantados, abertos a ouvir. Ainda, irmão, sobre essa pregação do Evangelho, eu estava ouvindo o pastor Paulo, e ele dizendo assim sobre que o Evangelho, às vezes ele parece tão amargo, né? E as pessoas tentam colocar açúcar. Não adianta, você tem que pregar o que é verdade, o que o Evangelho está dizendo, né? E é por isso, então, que a gente inventa essas coisas. Mas, ainda bem que nós não somos nós que convencemos o pecador, é o Espírito Santo. Pregue a palavra no que ela é, naquilo que ela é, e aí, então, o Espírito Santo aplicará. Não tente
adocicar o evangelho, né? Ali como nós vimos lá em João, vamos ver se eu me lembro aqui, João capítulo 66, Jesus está pregando duramente e os discípulos acham amargo, né? E aí Jesus convida também eles ele prefere mandar os seus discípulos embora do que colocar açúcar vamos dizer assim, no evangelho. Então, aproveite as oportunidades. Mas uma terceira coisa que nós podemos aprender nas fases da ordem é testemunho. O testemunho, ele é importante. Então, há pessoas que acham que precisam estudar a Bíblia toda ou fazer uma faculdade de teologia para depois pregar a alguém. Não. Em João 4, vemos a história da mulher samaritana que teve apenas uma experiência com Jesus e ela foi impactada e levou esse testemunho a todos aquelas que estavam próximos dela. Então, não é preciso, nós sabemos, né, pregar. Aqui nós já falamos aqui, olha para a sua vida antes, né? 3 partes da pregação, sua vida antes, sua vida agora. E o que você espera? São 3 pontos da pregação da sua vida. Então você pode dar esse testemunho. Então a mulher samaritana, em João capítulo 4, ela saiu dando seu testemunho de que Jesus havia feito na vida dela, trazendo assim a cidade toda aos pés de Jesus. Então leia lá em João 4, você vai ver. Essa mulher aqui, que aparentemente não sabia muita coisa, ela falou de Jesus e muitas almas se converteram. Então, essas fases da ordem, testemunho, ela é muito importante. Você tem uma experiência com Jesus? A igreja tem, cada um de nós temos. Então, por mais simples que seja, conte aqueles que Deus colocar diante de vocês e eles crerão onde o Espírito Santo vai atuar, né? Não confie em você, não confie na sua palavra, mas confie na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, que é capaz de convencer o pecador dos seus pecados. Convide-os a estarem com você, né? Depois de falar, de dar seu testemunho, pregar o evangelho, né? Convide eles para estarem com você nos estudos bíblicos, né? Convide depois, quando puder, né, vir para o culto. Se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e nós podemos trazer os convidados para o culto, e aí então nós poderemos então testemunhar este evangelho na vida das pessoas. É importante, são fases então da pregação do evangelho, são fases da vida daquele que discípulo de Jesus, é mais uma fase então. Uma outra fase, irmãos, que nós podemos ver aqui, as fases da ordem de Jesus e do ID dele. Fale de Jesus, né? Você foi treinado. Nós estamos sendo treinados aqui agora. Né? Eu estou falando para você as fases da ordem. Amor, aproveite a oportunidade. Testemunho é importante. Já falei 3 pontos. Né? Você está sendo treinado agora. Então, anote isso daí. Não tenha medo. Vá e fala de Jesus. Claro que você não pode falar heresias, né? Porque o Senhor não aceita heresias. E você vai ensinar também seu discípulo errado. É por isso que você tem que assistir escola dominical quando puder. Você tem que acompanhar o estudo bíblico quando puder. Tem que fazer classe de catecúmenos, como nós estamos fazendo, né? Para você não falar heresias. Heresias, então, não faz parte da pregação do verdadeiro evangelho, né? Então, as fases da ordem de Jesus, fale de Jesus. Você foi treinado, nós somos treinados para isso. Jesus pegou seus discípulos e treinou 3 anos. Não é verdade? E nós vamos ver Pedro, certa vez pregando, ele pregou e 3.000 convertidos, né? Já pensou? 3.000 na pregação de Pedro? Né? Claro que se nós aqui pregarmos um dia, né, e converter uma alma, né, haverá festa no céu do mesmo jeito que houve naquele dia com 3.000 que se converteram ao Senhor. Então, pregue, você está sendo treinado, aproveite o treinamento, né? Jesus diz que sua palavra permanece em nós, ela está guardada em nós. No momento em que necessitamos dela, o Espírito Santo acessará o nosso arquivo interno. Se você já ouviu tantas e tantas vezes, vai tirar a palavra específica para aquele discípulo que nós estamos falando, tirar a palavra específica para a pessoa que nós estamos falando, colocando assim então nos seus lábios, na sua frente, né? Isso é o trabalho do Senhor, porque você também já foi treinado. Jesus disse aos seus discípulos, a cada um de nós, ele disse, ide, e nós temos que cumprir esta fase da ordem do Senhor. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Quando vocês forem levados diante das autoridades, diante das quais você deverão dar testemunho, ao meu respeito, Jesus falando aos seus discípulos, né? Ele diz assim, não vos preocupeis o que haveis de dizer, pois o meu Espírito que habita em vós falará por vós. Já aconteceu isso tantas vezes com você, talvez. Não? O que eu vou falar?
Como que eu vou falar, né? Mas eu acredito que nós temos que falar de Jesus. Nós estamos sendo treinados. Você é treinado na igreja, né? Para depois falar de Jesus. Então nós temos um arquivo guardado, escrito Jesus, e no momento certo nós vamos então deparar com as pessoas e daí nós vamos falar dele a toda criatura. E finalmente, irmãos, uma outra fase dessa ordem, finalmente a última, é cuidado, ou melhor, cuide dos novos convertidos, né? Cuide do filho que você está gerando junto com a Trindade Santa, né? Cuide dessas pessoas, né? Elas precisam ser cuidadas, porque quem você conhece que pinta um quadro e depois de pronto joga fora, né? Ou então quem gera um filho e depois abandona, né? Então não pode fazer isso. Então qual é o valor de uma alma, né? Por que nós vamos deixar essas pessoas depois de andar com Cristo, né? Tanto tempo e agora ela vai embora. Então, principalmente aquele que você falou, aquele que você testemunhou, aquele que você derramou o amor de Deus sobre a vida delas. Então, você vai cuidar desse filho, desse novo nascido, né? Desse novo discípulo de Jesus. Ele tem que ser cuidado pela igreja, tem que ser bem tratado pela igreja, né? Tem que... Nós chamamos aqui de os irmãos mais velhos, que somos nós que já estamos na igreja, temos que cuidar melhor desses novos irmãos, novos na fé. Então, nós precisamos aí saber que temos que cuidar desse filho que foi gerado, né? Paulo vai dizer assim que esses filhos são gerados como dor de parto. Por quê? Porque é difícil gerar um discípulo, principalmente hoje, nesse contexto que nós estamos, né? Então, ganhar uma vida para Jesus é gerar um filho espiritual que no início é um bebezinho, como Paulo vai dizer, toma leite, né? Os novos na fé. E este, então, não se locomove e nem se alimenta sozinho. Então, a gente tem que estar dando o alimento. Aqui, ó. É isso. Jesus é amor, nós estamos falando muito bem isso, os irmãos lá, Sara, o Luiz, né, estão falando muito bem isso na classe de catecúmenos na segunda-feira, às 19 horas. Então, esses novos na fé. Então, eu acredito que Luiz, a Sara, vão cuidar muito bem desses novos discípulos que entrarão na casa do Senhor, porque não é só pregar. Pregar é fácil, ensinar talvez seja fácil, mas o duro é cuidar, né? Depois de gerado, depois de nascido, depois de dizer eu creio, você continuar dando o alimento espiritual, né? Visitando, perguntando como está, acompanhando. Então, essas pessoas, então, elas são... tomam leite espiritual, vai dizer Paulo. Ela precisa ser amada, protegida, acompanhada de perto até a fase adulta, né, para comer alimento sólido, falando do Evangelho. Assim, é com os novos na fé, né? Eles precisam de nossas orações diárias, nossa atenção, orientação, amizade permanente. E então, quando eles amadurecerem, jamais deixarão do amor e gratidão. E também nos ajudarão a ganhar outros. Eu digo assim, irmãos, que nas nossas igrejas nós demoramos a fazer discípulos, mas também quando demora, né, são discípulos verdadeiros, discípulos edificados na rocha, que pode vir o vento, a tempestade, eles vão continuar firmes. Então, mas é preciso o quê? Cuidar desses novos convertidos. Essa é uma fase da ordem de Jesus, porque às vezes nós cumprimos algumas fases da ordem, e aí chegamos no novo convertido, e aí a gente se perde porque a gente esqueceu de completar a última fase. Então, cuide do novo convertido. E quando eles amadurecerem, eles serão grandes também como nós, como você que está pregando o Evangelho. Pois o que fizemos com eles, eles farão com outros que virão, né? Então, se recebemos um Evangelho sólido, alguém trabalhou em nós. Nós faremos isso com os novos discípulos. E eles, então, para frente, farão novos discípulos. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe. E eu gostaria, nos abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Gostaria só de ler um texto de 2 Coríntios, para mostrar para você, para nós, né, que nós, nessa conclusão, nessa aplicação para a vida, nós recebemos o ministério da reconciliação.
Então, nós precisamos aí saber disso. Você é responsável por isso. Então, 2 Coríntios 5,18, vamos ver se a gente chega na conclusão ali. Passando aqui. Vinícius, passa para mim. Aplicação para a vida. A igreja, então, ela é chamada para a reconciliação do pecador com Deus através de Jesus. Para dizer isso, eu leio 2 Coríntios 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui 2 Coríntios 5, 18. A palavra do Senhor nos diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Né? Então, concluindo, a igreja é chamada a essa ordem. Né? Por quê? Porque um dia nós também fomos rebeldes, nós fomos reconciliados com o Senhor, e agora, então, a igreja recebe esse ministério da reconciliação. É reconciliar o homem com Deus. O homem que está perdido, o homem que não tem direção. E aí, então, o versículo de número 18 diz que ele nos reconciliou para que, por meio de Cristo, ele também nos deu o ministério da reconciliação. Então, essa é uma palavra que todos nós sabemos muito bem, mas nós precisamos, como foi dito lá no começo, nós precisamos, então, começar a colocar em prática ela, né? Nós não precisamos fazer 3.000, como Pedro fez num dia só, 3.000 novos convertidos, mas né? Um por ano, vamos dizer assim, né? Talvez eu dei um número muito pequeno, talvez, né? Mas vamos aí, um por ano, né? A gente já estaria muito bem se a gente fizesse um discípulo cumprindo a ordem de Jesus, e nós já estaríamos bem. E fica para nós aqui essa palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Para continuarmos, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão, gostaria de cantar com os irmãos. Esse hino ele vai falar justamente disso, que há trabalho certo para cada cristão. E ele vai lembrar que no mundo tem pessoas precisando desse cristão, desse ministério da reconciliação, desse ide de Jesus, porque as pessoas estão precisando. Vamos cantar esse hino 312. Para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar. Servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus se chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, e servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Mesmo que sendo para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, servi-lo, que prazer,
Quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servindo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Cantado esse hino, irmãos 312, o trabalho de evangelização da igreja, nós vamos então orar também nesta tarde e noite. Nós queremos agradecer a Deus também pela chuva que caiu, né? Que amenizou um pouquinho o tempo meio seco. Nós também queremos agradecer pela família do Misael, né, que estão praticamente todos recuperados da Covid, apenas a Olga ainda que está em repouso. Nós queremos também agradecer a Deus pelo Vinícius, pela Raquel, que estão recuperados e estão trabalhando já. Nós queremos pedir pela saúde do Jean, amigo da Donária, que está internado. Nós queremos também pedir pela Fátima e pelo Júlio, né, que estão com suspeita de Covid, e nós estamos, então, orando por eles nesse momento. Que Deus esteja fortalecendo o corpo deles e que esse vírus ele venha de maneira mais tranquila aí na vida dos irmãos, né? Não trazendo sequelas e nem outras dificuldades. Então, irmãos, vamos estar orando também pelos missionários, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos idosos, pelos enlutados, e também agradecendo a Deus por tantas bênçãos recebidas pela vida que Ele tem nos dado também. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor que tudo pode. O Senhor é o Deus que nós confiamos. E também, ó Deus, o Deus que responde às nossas orações, conforme a Tua vontade soberana. Aqui nós queremos, Pai, colocar a vida dos missionários, Senhor, nas Tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que nós falamos aqui sempre. Deixam famílias, deixam cidades para irem, ó Deus, pregar o Teu Evangelho a muitos lugares, Senhor. Esteja abençoando, cuidando, livrando do mal. Esteja, Senhor, com as suas finanças, sua vida espiritual, sua vida, Senhor, material. A vida, Senhor, que eles precisam, Pai. Esteja com essa vida que precisa, Deus, de todo o reparo do Senhor. Agradecemos, Pai, por esses 3 missionários que nós estamos aqui sempre, que representam os demais, Senhor, espalhados pelo mundo, Senhor. Que é o nosso irmão Adriano da Jucum, que é o nosso irmão Oséias, reverendo Oséias, lá em São Joaquim de Bicas, e o nosso irmão Elan, de Sidrolândia. Abençoa, Senhor, essas pessoas, irmãos, ó Deus, que fazem parte que deixaram, Senhor, os seus lares para ir até um povo, Senhor, que não conhece, apenas por aquilo que o Senhor nos falou aqui nessa noite, por amor. O amor bateu no seu coração, olhando para a alma, aquelas ovelhas como sem pastor, ó Deus, e eles partiram para pregar a Tua palavra, Deus. Abençoa também, ó Deus, os desempregados, para que se encontre, Deus, um trabalho, abra as portas, para que possa sustentar, Senhor, a sua família e a si próprio. Pedimos também, ó Deus, pelos idosos, aqueles, ó Deus, que já trabalharam, Senhor, e agora precisam de um cuidado especial da sua família. Peço também, ó Deus, pelos enlutados, ó Deus, que nesses dias são bastante, nesses dias que o nosso estado passa por essa calamidade, por esse vírus, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja confortando as famílias, ó Deus, e, ó Deus, como que é difícil, nós queremos colocar cada um, Senhor, nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um que precisa do Senhor, Pai. Eu também, ó Deus, quero agradecer aqui, Pai, pela vida do Misael, sua família, ó Deus, que já estão praticamente recuperados, ó Deus, do Covid. Nós pedimos que o Senhor fortaleça o corpo deles a cada dia. Assim também, ó Deus, do Vinícius, da Raquel, Senhor, que já voltam, Senhor, a trabalhar, ó Deus, estão recuperados. Quero Te agradecer por isso, Pai. Nós não queremos só pedir, mas ver também as Suas bênçãos, Senhor, na vida desses irmãos, Pai. Eu quero, ó Deus, Te pedir ainda, Senhor, pelo Júlio, pela Fátima, Senhor, que
estão, Senhor, com sintomas do vírus, Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo o corpo deles e que as portas, ó Deus, possam se abrir, ó Deus, cheguem remédios, ó Pai, e que eles não venham ter tantas dores, Senhor, como costuma-se ter, Pai. Fica, Senhor, abençoando o nosso irmão Júlio, nossa irmã Fátima, ó Deus. Eu peço também, ó Deus, pelo Jean, que está internado, Senhor, amigo da Donari, esteja abençoando aquela vida. Esteja, Deus, colocando tua mão sobre as dores, Pai, que as portas, Senhor, se abram também para os remédios, Senhor, que ele venha a ser cuidado pelos médicos e encontrarem, Senhor, a solução para a sua vida, Pai. Da mesma forma, Senhor, oro pelo meu sogro, Senhor, o Senhor Alcides. Esteja, Senhor, ali com a tua mão sobre as suas dores, sobre as suas angústias, Pai. Esteja, Deus, abençoando os seus familiares também, ó Deus, para que possa dar força, para que possa, Deus, dar direção, para que possa, Senhor, dar o necessário, ó Deus, para cuidar, Senhor, do seu pai, para cuidar do esposo que para, Senhor, cuidar do sogro que Senhor. Esteja abençoando aquela vida, cuidando, Senhor, ali, Senhor, naquele lugar, Pai. Pedimos que o Senhor acompanhe a nossa igreja, Senhor, acompanhe cada um de nós, para que possamos, ó Deus, sentir a Tua presença cada dia, Senhor, em nossas vidas. E, ó Deus, não importa onde nós estivermos, o Senhor estará conosco, nos consolando, nos ajudando, falando conosco em todos os instantes das nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, nesse dia, por mais um dia dessa reunião de oração e reflexão da Tua palavra, Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Encerramos, irmãos, mais uma noite de oração e reflexão da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e dê uma noite na presença do Senhor.